Uma coisa é certa, quando a gente tem uma ideia de um aplicativo novo, de um software novo, alguma coisa envolvendo tecnologia, as dúvidas que vêm são gigantes, como quais funcionalidades a gente deve colocar na primeira versão? Qual o passo a passo que a gente deve fazer para ter mais chance disso dar certo? Pensando nesse assunto, eu resolvi fazer este espaço aqui para a gente falar sobre como testar ideias envolvendo tecnologia sem ter que já programar, com investimento super baixo de forma rápida e também o que priorizar na hora de testar. Então, se isso faz sentido para você, fica comigo até o final do vídeo. E se você aprendeu alguma coisa no final, por favor, se inscreva aí no canal para a gente fazer parte desse ambiente juntos. Então, vamos lá. Quando a gente tem uma ideia de um app, de um software, alguma coisa envolvendo tecnologia, a gente tem algumas particularidades. E para a gente poder aprofundar sobre esse assunto, eu quero trazer hoje um exercício prático que eu quero que você faça mentalmente, não precisa de caneta, não precisa de papel, mas é importante que você faça junto comigo. É um exercício que foi aplicado para alunos da Harvard, que é uma universidade de referência do mundo de negócios, e nessa sala de aula o professor era Steve Blank, e ele propôs para os alunos para apresentarem ideias de negócios e o passo a passo do que tinha que ser feito foi ali exercitado em sala de aula. Então, para efeitos práticos, a gente vai simular que agora vocês são um desses alunos de Harvard e que o exemplo que foi, o case ali que foi escolhido, vai ser o de um grupo que determinou que queria criar através de um drone com câmeras, a possibilidade de ler as informações de campos de plantação e a partir dessas imagens gerar dados e vender para os fazendeiros esta informação. Então, a partir de agora, você está junto comigo nessa, vocês são criadores dessa ideia e a gente vai exercitar como caminhar com essa ideia. Então, vamos lá. Para ficar mais fácil, eu resolvi desenhar. E aí eu quero mostrar para vocês. Então, aqui este quadro é um pedaço do Business Canvas, se vocês conhecem. Se não conhecem, tudo bem, depois eu falo mais a fundo em outro vídeo. Então aqui, esse desenho aqui é do drone, que eu tentei simular. E este daqui é o nosso fazendeiro, né, gente? Olha aqui. E o que tem de informações para a gente começar para extrair daqui, né? Então, de início foram identificadas dentro da sala de aula, de forma ainda bem de simulação, que este fazendeiro, ele queria resolver qual problema de previsão de produção, ele gostaria de alcançar isso é o que ele busca, e ele também tem uma necessidade de eliminar doenças da plantação. Então, aqui vamos dizer que são as necessidades, mas o termo técnico aqui é o job to be done, que este fazendeiro gostaria de concretizar. Então, para você que ainda não conhece o conceito de job to be done ou de business canvas, nada mais é aqui do que esta pessoa, no caso o seu cliente que você tem identificado, o que ele busca realizar e que você vai prover um meio para ele alcançar essa ação, tá? Pensa dessa forma. E aí, qual o problema que ele tem dentro deste cenário, que ainda é de simulação, que os alunos identificaram? O problema principal dele é lidar com as doenças do campo. E uma vez que ele consiga lidar com as doenças e resolver essas ações que ele tem aqui, essas atividades que ele tem que cumprir, ele está buscando ter uma produtividade maior na colheita, que aqui eu deixei como uma visão de lucro, tá? Então esse daqui é o cenário, sintam-se agora que vocês criaram essa ideia e aí a gente vai extrapolar a partir disso como a gente pode exercitar. A primeira coisa é, gostaria que vocês, a partir deste cenário, apenas mentalmente pensassem quais são todas as coisas ao redor deste cenário aqui que precisa ser confirmada com o cliente. Como assim confirmada? Todas as dúvidas, suposições, hipóteses, o nome que você achar melhor de você dar, que você enxerga que este cenário aqui possui
e que a gente precisa confirmar com o cliente para ver se a gente está no caminho certo ou não, tá? Então, esta foi uma etapa necessária e é legal que você faça, mesmo que na sua cabeça, que aí agora na etapa seguinte eu vou mostrar quais foram as dúvidas que os alunos tiveram e você confere se você também chegou próximo disso que foi identificado na sala de aula. Então, vamos lá. Eles identificaram 11 hipóteses que precisavam ser confirmadas com o cliente. Eu vou trazer para frente porque eu quero que vocês enxerguem perfeitamente o que está aqui, tá? Então, foram identificados 11 itens que eu deixei numerado aqui e não significa que existem apenas 11 dúvidas, tá, gente? Significa apenas que dentro deste cenário eles começaram com este pontapé inicial de 11 questões ali para serem confirmadas com o cliente e eu vou ler cada uma delas para vocês conseguirem enxergar melhor. Então, a primeira aqui, drones podem captar e fazer upload de imagens. 2, dados podem ser apresentados para fazendeiros num bom formato. 3, fazendeiros vão utilizar os dados para tratar a plantação. 4, fazendeiros sofrem com doenças e pragas e etc. 5, dados precisos podem ser extraídos das imagens dos drones. 6, fazendeiros têm orçamento para contratar nossa solução. 7, fazendeiros querem fazer previsões de produção. 8, fazendeiros estão interessados sobre dados de cultivos e do campo. 9, fazendeiros estão abertos a usarem dados sobre ações pontuais no campo. 10, fazendeiros estão dispostos a pagar por dados. E 11, softwares podem juntar as imagens do campo. Então, eu li rapidinho aqui para a gente ganhar um pouco de tempo. E o que eu quero que cada um agora faça? Agora que a gente tem esse cenário de 11 hipóteses, é o que a gente vai trabalhar. E o que a gente vai fazer agora? Como eu falei, é importante a gente saber também o que a gente prioriza na hora de testar. A gente começa testando essas 11 questões, essas 11 dúvidas ao mesmo tempo? Não. Existe uma certa engrenagem, digamos, para a gente decidir qual hipótese, qual suposição a gente testa primeiro ou não em qualquer cenário de quando a gente tem uma ideia e está caminhando para criar um negócio. Então agora o exercício que eu quero que vocês façam é de também mentalmente vocês selecionarem 3 principais suposições de menor custo que vocês entendem que precisa ser prioridade na hora da gente testar falando com o cliente real. Então aqui a gente tem de 1 a 11, eu vou sair da frente só para vocês darem uma olhada de novo. E mentalmente vocês anotem ou pensem quais são as 3 que vocês escolheriam. Tomara que vocês tenham conseguido pensar em algumas coisas, quais são as 3 principais, ou a primeira, a segunda, o que você tiver em mente, para a gente já poder prosseguir. Só precisa colocar um número se você quiser escrever nos comentários ou me mandar depois no privado o que você imaginou. Eu acho super legal essa troca, tá? Então, de novo aqui, vou sair da frente. São 11 itens. Quais as 3 que vocês enxergam com mais prioridade, tá? Então vamos lá para a resposta. Antes da gente falar qual é a resposta certa, eu quero falar qual é o caminho que a gente não deve seguir. Esse deve ser evitado a todo custo. E por que, Flávia, que existe essa necessidade de evitar algumas coisas? Pelo seguinte: quando a gente vai começar a fazer esses testes, a gente precisa ter em mente que o que a gente quer descobrir, a primeira coisa que a gente precisa descobrir é se realmente existe o problema que nós enxergamos que o cliente possui. Então, esta é a principal prioridade que a gente deve ter na hora de fazer qualquer teste. Será que o problema que a gente está imaginando que o cliente tem, ele realmente possui?
Então agora a gente vai para o caminho errado, não recomendado, da gente começar a fazer estes testes, e que eu acredito que, assim, se você é de tecnologia, se você é engenheiro, se você tem uma área técnica, uma área profissional técnica, é muito provável que você tenha escolhido de começar por estes itens que não são os recomendados. Eu vou mostrar, tá? Então, os itens que não são recomendados de serem priorizados no teste é o 1, drones podem captar upload e fazer uploads de imagens. O 5, dados precisos podem ser extraídos das imagens. E o 11, software pode juntar as imagens do campo. Por que que esses itens não devem ser de jeito nenhum priorizados em qualquer ideia que a gente tenha? E por que que a gente tem essa característica muito forte de quem é mais técnico de começar por este lado? Pelo seguinte, se a gente começar aqui pelos drones, né, vendo se o drone vai captar a imagem mesmo ou não, se a gente consegue tirar depois da imagem e transformar em dados, se o software junta tudo e faz o que a gente quer, a gente vai precisar comprar o drone, vai ter que buscar esse software, desenvolver, comprar alguma coisa, e vai ter que ter alguém que faça esse meio de campo aí de fazer uma pré-análise ou até um ajuste, uma programação para fazer tudo funcionar do jeito que você quer. Isso tudo significa que você tem custo e você não vai fazer de forma rápida. E dentro do cenário que eu quero apresentar para vocês e que é usado já por muitas empresas inovadoras, é de que a gente não tem que investir se a gente só tem suposições. A gente não precisa buscar por certezas a todo momento. Só quando eu tiver certeza de tudo eu dou algum passo, não é isso? Só que se você só tem suposições, isso daqui foi feito numa sala de aula. Que é a mesma coisa que acontece com a gente dentro do escritório. Não tem como a gente aqui, no meio de 4 paredes, entre 4 paredes aqui, ter a certeza, ter qualquer tipo de evidência ou de cheiro que o que a gente está pensando faz sentido para o nosso cliente. Então, se a gente já começa pelo como fazer, que é a parte técnica, como eu vou buscar, como esse drone vai funcionar, como o software vai fazer, a gente está atropelando o caminho melhor da gente conseguir bons resultados. Então, antes de buscar o como, a gente tem que entender se realmente as pessoas querem aquilo que a gente está pensando em fazer. Quer dizer, se realmente as pessoas têm o problema que a gente imagina que elas possuem, tá? Então, os itens que a gente deveria priorizar são esses daqui. A gente deveria ter priorizado esse 4. A gente tem também a necessidade de priorizar o 7 e o 8, tá? E numa linha geral, a gente teria essa ordem aqui, essa ordem aqui de priorização. Então, a gente teria aqui, só para vocês terem noção, o 4, o 7, o 8, depois 3, 9, 6, 10, 2. E depois a gente teria exatamente o 1, o 5 e o 11 por último, que é se o software pode extrair os dados de tudo que a gente está captando, né, das imagens. Então, essa informação aqui, da ordem que deve ser seguida, mostra o quê? Rapidamente, mostra que a gente tem que começar para conseguir responder se o que a gente imagina que existe de problema realmente existe na vida real. Depois que a gente confirma isso, a gente vai para como isso pode ser, de alguma forma, trazer benefícios de acordo com a nossa solução, como a nossa solução pode trazer alguma coisa de solução para este problema que a gente confirmou na vida real. E por último mesmo, a gente vai para o como fazer, que aí entra na parte técnica, que nesse caso são os drones, o sistema e tudo mais, tá? Então isso daqui foi só um apanhado da ordem para vocês terem a noção e também poderem implementar no negócio de vocês. E aqui fica uma dica. Se você tem um aplicativo, uma ideia de um aplicativo,
e você ainda tem um monte de suposições, você não falou com o cliente real, você ainda não sabe se realmente ele tem o problema que você imagina que ele tem, se você partir para o desenvolvimento do aplicativo, com todas essas suposições, dúvidas que você possui, você está fazendo exatamente o que a gente viu aqui, que não é recomendado de começar pela parte técnica. Então é um ponto de atenção muito grande e eu vou mostrar o restante deste projeto, o que aconteceu. Então fica aí a dica da questão do aplicativo para ter como ponto de atenção, tá? Então vamos lá. Os alunos fizeram todo esse trabalho, priorizaram que eles iam pegar as 3 questões mais importantes para falar com o cliente primeiro e foram lá. Nessa conversa que eles tiveram com os fazendeiros, eles confirmaram que realmente eles tinham lá o problema de lidar com as doenças e queriam fazer previsões da produção. A questão é que os fazendeiros começaram a se preocupar com a ideia de ter um drone ali que poderia ser muito caro. E durante esse levantamento, eles mesmos falaram que eles já tinham um hábito de ter um avião que circula pela plantação e faz toda a parte já de irrigação não, toda a parte de distribuição dos produtos lá de defensivos agrícolas que devem ser distribuídos na plantação. E aí, a partir do momento que eles falaram que eles já tinham um avião que fazia todo esse trabalho, foi como se tivesse caído uma joia na mão desses estudantes, que nesse caso são de vocês. Pensando nessa situação de que eles já tinham um avião e que poderia ficar muito caro se fosse para realmente ter que comprar um drone e colocar ali, o que os alunos fizeram? Os alunos foram e aproveitaram o avião, porque afinal de contas, eles precisam testar várias outras hipóteses. As primeiras foram testadas, mas e o restante? A solução realmente já estava criada? Não. E aí, como que eles fizeram? Eu também deixei desenhado aqui para facilitar, que eu acho que fica legal, né, da gente ter um desenho para se embasar. Isso aqui é um avião que eu desenhei, e aí este avião aqui é o que faz toda a pulverização da plantação. Era esse nome que eu tinha esquecido, não estava lembrando como falar. E dentro, aqui embaixo deste avião, eles foram e colocaram uma câmera. Aqui embaixo, tá vendo esse quadradinho que eu tentei fazer? E alocaram uma câmera para tirar as fotos. Então, em vez deles terem o custo de comprar um drone e tudo mais, eles viram que na vida real, para resolver o problema, eles precisavam apenas alocar uma câmera embaixo dos aviões que já faziam toda a parte de pulverização da plantação, e isso fez com que eles conseguissem validar todas as outras hipóteses que eles precisavam, e esse negócio deu super certo. É um negócio que existe até hoje, eu vou deixar o nome direitinho da empresa para vocês verem, e o que é muito interessante desse caso é que eles, assim, eu vejo N coisas que eu posso tirar de aprendizado, até se vocês tiverem outras coisas, eu vou gostar de saber. Eu vejo que, assim, todo este processo de como testar ideias de negócio, como sair da ideia e ir até o negócio real, concretizar esse negócio, ele pode e ele é ensinado dentro de salas de aulas de alguns lugares. Às vezes a gente ainda não conhece muito por aqui, mas pode ser ensinado sim. Outra coisa, se eles tivessem realmente começado pelo drone, digamos, eles não teriam chegado nessa solução do avião? Muito provavelmente não. Porque aí a gente meio que fixa, né? Ah, eu quero que seja o drone, eu quero que seja desse jeito. E não é esse o caminho. Quando a gente tem uma ideia, por mais que você possa ser como eu, ter ali uma veia técnica, já querer achar a solução, a ideia é que você não tem que achar a solução, você tem que primeiro achar o problema. Se você confirmar que existe o problema e você fazer disso a sua meta, você vai desenhar a solução que for para resolver aquele problema, independente se vai ser drone, se vai ser uma câmera ou o que for. Então aqui eu vejo que fica um grande aprendizado de que quando a gente
coloca a parte da tecnologia antes destas confirmações, se realmente o problema existe, se vai dar para o cliente final arcar com o que a gente está imaginando. A gente tira a grande possibilidade daquela ideia seguir adiante e ter sucesso, porque a gente tem que saber, primeiro conhecer o que vem antes, para aí sim ver se vai caber a tecnologia e qual tecnologia que vai ser ideal para aquele cenário. Com base nisso tudo, eu quero que você agora aplique no seu negócio, na ideia do seu aplicativo, na ideia do software, na criação de uma nova funcionalidade do software ou do aplicativo que você já existe, já possui. Todas essas situações, a gente tem a mesma solução. Começa entendendo se existe a necessidade de incrementar ou de criar algo que está na sua cabeça, se o cliente confirma aquilo que você está imaginando ou não. Me conta, vou gostar muito de saber quais impressões que você teve, se isso te trouxe algum aprendizado novo, e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais, tchau!